No início, Jesus foi o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas surgiram por meio dele, através dele e para ele. Desde o início, ele construiu o mundo físico ao qual mais tarde viria. No começo, ele moldou a carne que um dia seria a sua. No início, planejou o ar do qual mais tarde seus pulmões dependeriam. Desde o princípio, ele ergueu a árvore na qual seria pendurado e nela encontraria a morte. Pois quando Deus proferiu as palavras e o universo ganhou vida desde o início, ele fez uma promessa de salvar o mundo, tornando-se Jesus, o Cristo. O livro de Gênesis ilustra como Deus tem o poder de transformar todo o mal que geramos em algo bom. Ele realiza tal feito não por obrigação ou mesmo necessidade, mas sim porque fez uma promessa graciosa de fazê-lo. No princípio, percebemos o propósito por trás da criação da terra e de tudo o que nela existe. É para que possamos desfrutar de sua presença, expandir seu jardim e espalhar sua imagem pelo mundo. Assim, com esse propósito, Deus concedeu aos seres humanos o privilégio de participar dessa missão. Ele chamou Adão e Eva para zelar pela terra para terem descendência, serem fecundos e multiplicarem-se, a ponto de todos os que surgissem de sua linhagem transformariam toda a terra em um templo-jardim. Nesse lugar, os humanos poderiam viver lado a lado com o divino. Contudo, para Adão e Eva surgiu outro pensamento. Em vez de desfrutarem de Deus e de sua provisão, buscaram uma imitação. Em vez de ampliarem o jardim, tentaram conquistá-lo. Ao invés de difundirem a imagem de Deus, buscaram sua própria independência. Deus proporcionou-lhes o propósito de sua existência. No entanto, eles escolheram exatamente o oposto. O resultado foi a vergonha, onde anteriormente havia liberdade, culpa, onde antes reinava a paz, e o medo, substituindo a antiga felicidade. Assim, em vez de permanecerem com Deus em seu templo no jardim, foram separados dele, pois buscaram a vida sem aquele que lhes concedia o fôlego. Eles acreditaram que estavam obtendo vantagens com suas ações. No entanto, tudo o que conquistaram foi a morte. Morte para seus corpos, perda de seu propósito, o fim de seu paraíso e a destruição de sua inocência. Contudo, a parte mais terrível de toda essa situação, a punição mais profunda é que seriam separados do autor da vida. Essa é a pior morte possível. Entretanto, o plano de Deus não foi modificado nem interrompido. Seus propósitos não foram abandonados. Em vez disso, ele transformaria o pior que os humanos poderiam fazer para nos revelar o seu melhor. Logo após Adão e Eva cometerem o primeiro pecado no jardim, Deus transforma a situação em uma promessa. Ele promete libertar a humanidade da maldição da morte que os separaria. A partir da descendência de Adão e Eva, ele nos daria uma nova semente, um novo Adão, alguém justo que desfaria a morte, recriaria o mundo e nos religasse a ele. O livro de Gênesis destaca como Deus pode redimir todo o mal que criamos, transformando-o em algo bom. Ele realiza essa transformação não por obrigação ou necessidade, mas porque fez uma promessa graciosa de fazê-lo. Essa promessa de uma nova semente foi feita a um povo específico de uma linhagem particular, detalhes que Gênesis explora extensivamente. Contudo, na primeira semente de Eva, não encontramos vida, mas sim morte. Não testemunhamos um filho esmagando o pecado, mas morrendo sob o seu peso. Dessa forma, embora Eva tivesse gerado uma nova descendência, a promessa de Deus em relação à sua semente final ainda não se cumprira. Em vez disso, Deus lhes deu outro filho chamado Sete, que seria o próximo na linha para dar continuidade à promessa. No entanto, semelhante a Adão e Eva, e assim como Caim e Abel, a semente prometida por Deus seria carregada por pessoas imperfeitas, indivíduos propensos a sempre cometer o mal. Noé escapou do dilúvio, mas cometeu atos vergonhosos enquanto estava embriagado. Sara recebeu a promessa de um filho escolhido, mas deu Abraão a Agar quando suas dúvidas aumentaram. Isaque foi instruído a abençoar seu filho mais novo, mas tentou fazer com que o mais velho fosse o consagrado.
Jacó recebeu a bênção de Deus, mas foi constantemente enganado, mentiu e manipulou. E quando chegamos a José, no final de Gênesis, a árvore genealógica de Adão e Eva está repleta de quebrantamento, tantas mortes, tanta desesperança, que começamos a nos perguntar se alguém cumpriria as promessas de Deus, se alguém seria a semente prometida ou se algum dia existiria alguém que pudesse. O livro de Gênesis destaca como Deus pode transformar todo o mal que criamos em algo bom. Ele realiza isso não por obrigação ou necessidade, mas porque fez uma promessa graciosa de fazê-lo. Por esse motivo, o livro de Gênesis aponta para um descendente futuro. Alguém que cumpriria a promessa, alguém que aceitaria tudo o que estava errado e o corrigiria. A própria palavra que no princípio falou e houve luz, nasceu como a semente prometida de Gênesis, como Jesus, o Cristo. Ele traria vida ao mundo inteiro, mas não como Adão e Eva, que tentaram ganhar a vida tirando algo de uma árvore. Em vez disso, ele arriscaria sua própria vida para suportar a morte que a humanidade provocou. Pois desde o início, quando Jesus construiu o mundo, moldou a carne e concebeu a ideia de árvores, estava preparando o próprio pedaço de madeira no qual sofreria a morte. No começo, Jesus prometeu vencer a morte ao se entregar em uma cruz. No entanto, o que difere sua morte da morte resultante no Jardim do Éden é que quando Jesus morreu, a morte não pôde retê-lo. Por não ter pecado como Adão, o túmulo não tinha autoridade sobre ele e assim teve que libertá-lo. Agora, todas as nações têm a oportunidade de escapar da maldição, superar a morte e retornar à presença de Deus no Éden. Assim como em Gênesis, a cruz de Jesus demonstra como Deus pode tirar todo o mal que criamos e fazer algo bom. E ele faz isso não porque seja obrigado ou mesmo porque deveria, mas porque ele fez uma promessa graciosa de que o faria. Toda a humanidade foi incluída em sua morte para que ganhássemos vida em sua ressurreição. Portanto, todos os que o receberam tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus.